E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô gravando o meu primeiro vídeo aqui na IGTV. Confesso que ainda tô me sentindo um pouco idiota, não tô acostumado a ficar falando sozinho pra câmera, mas eu decidi gravar esse vídeo para falar sobre minhas primeiras impressões desse livro aqui, ó, O Mito de Sísifo, de Albert Camus. Esse livro ele me instigou muito na leitura. É um livro pequeno, tem 160 páginas, mas eu levei até um tempo considerável para ler, porque ele é um livro instigante. Ele é um livro que a cada página ele exige de você uma parada para refletir sobre aquilo que você acabou de ler, para entender aquilo que o filósofo está dizendo. E esse livro ele é muito interessante pelo teor da discussão, né? Ele discute aqui o absurdo, ele discute o sentido da vida, né? Mas antes de falar do livro propriamente dito, eu preciso falar do contexto em que o livro foi publicado. Esse livro foi publicado em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial. Então, ele acaba refletindo todas essas questões da ascensão do nazismo, dos horrores da guerra, da ocupação da França e desse pessimismo que tomou conta do mundo durante a Segunda Guerra Mundial. Então, não é por acaso que esse livro ele acaba sendo influenciado por esses acontecimentos, né? A temática do livro acaba sendo influenciada por esses acontecimentos. Por quê? O que é que esse livro discute? Esse livro discute o absurdo da vida, a falta de sentido da vida, não é? Então é justamente para entender esse absurdo, para compreender qual o nosso papel enquanto indivíduo diante desse absurdo da vida, que Camus escreveu esse livro. Ele levanta uma série de discussões. E é muito instigante que, logo de cara, logo na primeira frase do livro, ele nos instiga a questionar sobre o sentido da vida. Eu vou ler aqui esse trechinho, logo no início, na página 17 dessa edição, diz assim: só existe um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. Pesado, né? Logo de cara, assim, um soco na cara. Então, essa discussão, se a vida vale ou não a pena ser vivida, é a questão central desse livro. Porque Camus ele vai trazer a problemática do absurdo, a ausência de sentido da vida. Para Camus, o mundo ele não tem sentido, a vida não tem sentido, não é? Nós não conseguimos compreender esse sentido da vida, não é? Então, diante dessa nossa incapacidade de compreender o sentido da vida, de compreender o universo, de entender as coisas, entender a natureza, etc., surge o absurdo. Então, qual a razão de viver no mundo absurdo? Qual a razão de continuar existindo, de continuar trabalhando, de me levantar todo dia de manhã diante de um universo que não tem sentido? Então, essa é a grande pergunta que move Camus nesse livro, não é? Então, ele diz o seguinte, que diante do absurdo da vida, diante do absurdo do mundo, nós podemos ter, basicamente, três posturas diante desse absurdo. A primeira é recorrer ao suicídio. É reconhecer que a vida não tem sentido, que não vale a pena ser vivida e você buscar a morte, você causar a sua morte. Só que Camus, logo ele rejeita essa saída, esse escape, porque ele diz que essa não é uma solução para o absurdo. É apenas um escape, é apenas uma fuga da vida. E não é isso que ele defende, né? Então, a segunda postura que nós podemos ter diante do absurdo da vida é o suicídio filosófico. Esse suicídio filosófico também é conhecido como salto de fé. É quando a gente procura um sentido da vida, não na própria vida, mas num algo além vida, extra-vida, né? Então, seria a busca da religião, a busca da metafísica. E, de certa maneira, esse suicídio filosófico, ele acaba negando a vida. Ele atribui o sentido da vida não nela, mas em alguma experiência pós-vida. E essa postura também ela é negada por Albert Camus, né, nesse livro. Então ele vai nos apresentar uma terceira via, uma terceira forma de encarar o absurdo da vida, que é a aceitação. A partir do momento que o homem aceita o absurdo, a partir do momento que o homem aceita que a vida não tem um significado maior, a partir do momento que o homem não aceita que não existe algo que determina a nossa vida, que conduz a nossa vida a despeito da nossa vontade, o homem se liberta. O homem encontra um sentido, aí vem o paradoxo, o homem encontra um sentido para viver no absurdo. Porque a partir do momento que você reconhece que a vida não tem sentido, você se torna livre para criar o sentido para a sua vida. Você se torna livre para buscar esse sentido. E isso é extremamente libertador.
essa busca de sentido, né? Reconhecer que não existe um sentido, mas que você tem liberdade para criar um, para atribuir um, não é? Então, o homem absurdo é aquele que aceita essa falta de sentido e aprende a conviver com ele, se sente bem nele. O homem absurdo é aquele que se sente livre para criar, para viver. Então, diante do absurdo, nós passamos a valorizar a vida. Já que a gente sabe que o nosso fim é a morte e esse é o nosso único destino comprovado, então a gente precisa aproveitar a nossa vida, né? Então, a certeza da morte faz com que a gente aproveite melhor a nossa vida, faz com que a gente valorize a vida. E nesse sentido, ele pega um pouco carona com Nietzsche quando ele diz que a vida para ser vivida é essa. Não a vida posterior, não a vida, sabe, após a morte. A vida que interessa é essa vida, é a única que a gente tem, né? Então, o absurdo do mundo, ele nos liberta para viver. O absurdo do mundo, ele nos dá liberdade para escolher o sentido da nossa vida e viver da melhor maneira, não é? Então, aí é que ele chega na terceira parte do livro, na parte final, na questão do mito de Sísifo mesmo, assim, o nome que dá título ao livro, né? O mito de Sísifo. Quem foi Sísifo? Sísifo foi um homem, um personagem da mitologia grega, que ele foi condenado pelos deuses para rolar uma pedra até o alto da montanha, e depois essa pedra descia até o pé da montanha, e ele tinha que descer de volta, pegar a pedra e subir novamente até o alto da montanha com a pedra. Isso eternamente. O castigo dele seria esse. Eternamente subir a pedra, ela ia desceria, ele pegaria e levaria ele de volta. Então, para Camus, Sísifo, ele é o personagem exemplar do absurdo. Ele é o cara condenado eternamente a carregar uma pedra para cima de uma montanha, que ele sabe que essa pedra vai descer e ele vai levar. Ou seja, é um trabalho inútil, sem sentido, mas ele está condenado eternamente a desempenhá-lo. De certa forma, Camus, ele compara Sísifo à nossa vida. Toda manhã a gente acorda, toma um banho, escova os dentes, vai para o trabalho, pega o ônibus, enfrenta metrô, volta para no outro dia repetir a mesma coisa, sem fim, sem fim. Então, é como se, para Camus, todos nós somos um pouco sísifos, nesse sentido, de desempenharmos funções sem sentido, sem nenhum tipo de repetitivas e sem sentido. Então, diante desse absurdo que é a nossa vida, né, Camus, ele nos oferece um caminho. Ele nos oferece o caminho da aceitação do absurdo e de encontrar prazer no absurdo. Ele diz que existem motivos para viver, e ele cita alguns: a arte, a música, o amor, a poesia, a literatura, enfim. Então, ele busca encontrar um sentido para a vida de Sísifo. Ele imagina Sísifo se divertindo ao chegar no cima da montanha, ver aquela pedra rolar e ele descer. Essa descida de Sísifo é um momento de prazer, de libertação. Entende? Então, para Camus, ele diz o seguinte, que o próprio ato de levar a pedra até o alto da montanha é o suficiente para encher o coração do homem. E aí ele termina o livro dizendo que é preciso imaginar Sísifo feliz. E essa é uma sacada genial, porque mesmo sabendo do absurdo da vida, mesmo sabendo que a vida não tem sentido, nós podemos encontrar prazeres nessa vida. A gente pode atribuir sentidos e ser feliz, né? E assim, um livro que poderia parecer pessimista, que abre falando de suicídio, ele acaba sendo um livro otimista, de valorização da vida, né? De buscar nessa vida um sentido para viver. Buscar nessa vida um sentido para acordar todos os dias, carregar a nossa pedra até o alto da montanha, certo? Então, assim como Sísifo, nós também podemos encontrar felicidade nesse trabalho absurdo, sem sentido, não é? Então, essa é as minhas primeiras impressões desse livro. Espero que vocês tenham gostado. Ainda estou aprendendo a lidar com essa ferramenta aqui do IGTV. Mas e aí? O que vocês acham? Já leram esse livro? Ficaram curiosos? Comentem aí, beleza? Então, até a próxima.